Estamos começando mais um programa Ninho na TV. E hoje comigo uma pediatra, a doutora Silvana Cardim. É ela. Tudo bom, Silvana? Tudo bem, Fabiana, é um prazer estar aqui e espero contribuir, né, com as ideias que a gente tem, a gente já conversa bastante e estarei sempre à sua disposição. Obrigada, Silvana. Mas antes de conversar com a doutora Silvana, eu quero convidar você, né, para que você entre no Facebook /Ninho na TV e curta a nossa página. Lá tem as informações, sempre a gente coloca o que vai passar no programa, os assuntos que iremos abordar nas próximas semanas, para acompanhar as novidades. E também temos o site, que é ninhonatv.com.br. Se você perdeu o programa, pode assistir no site. Ou se você gostou de algum programa, pode indicar para alguém, entrar no site e assistir também algum tema, alguma entrevista que a gente realizou. Todos os programas ficam arquivados no ninhonatv.com.br. E também temos o YouTube, o nosso canal no YouTube é Ninho na TV. É só ir lá e se inscrever, que você sempre vai ser avisado dos vídeos, das novidades que estão acontecendo aqui no nosso Ninho. Doutora Silvana, para começar, você atende mães, crianças, né? Todos os dias, né? Várias crianças com suas mães, com os seus pais. Qual que é o maior problema, assim, recorrente, assim, de uma preocupação quase que desnecessária que as mães têm? Bem, Fabiana, eu creio que o maior vilão e o medo maior que as mães têm logo de cara e de início é a febre. Então, em relação à saúde da criança. Porque nós sabemos até de antigamente que junto com a febre pode vir convulsão ou algumas outras complicações. Então, esse é o medo recorrente das mães, elas têm medo de lidar com a febre. Mas à medida que a mãe vai se habituando com o cuidar da criança e que as consultas vão ocorrendo rotineiramente, a gente vai informando a mãe e a mãe vai aprendendo a observar a febre. E a febre nada mais é do que um sinal do organismo de que a gente está se defendendo contra agentes externos. Então, acho que esse é o maior medo. Mas eu creio que esse medo venha junto, talvez com a insegurança mesmo, que é o significado do lidar com a criança. A febre é só mais uma questão. A questão de saúde da criança, quando a criança tem a saúde abalada, põe a mãe em xeque e para pensar no que é que está acontecendo com o meu filho, né? E esse é um medo muito frequente das mães. Acho que é isso. E as mães, eu imagino que muitas vezes as mães nem... Pôs o termômetro lá, viu que tá com um pouco de febre, já liga para a doutora Silvana e já quer que seja atendida o mais rápido possível. Muitas vezes a situação é de pânico, é verdade. Porque a gente perdeu muito o observar do outro, né? E para eu saber do que se trata, eu preciso, às vezes, de alguns dias de evolução e para que haja definição do quadro. Então, nem sempre eu vou conseguir te dar a resposta na primeira febre que ocorra, não é mesmo? E então, essa ansiedade realmente é uma coisa muito recorrente, a gente fica bastante preocupado com isso. Por quê? Pela mensagem de segurança que isso passa para a criança, não é mesmo? Se eu sei o que eu estou fazendo, o meu filho está entendendo que aconteça o que aconteceu, ele será protegido, né? Então, o medo da mãe é uma coisa que, apesar de eu já ter sentido medo como mãe também, nem sempre é uma coisa que é boa da criança entender que a gente tenha esse medo. Eu acho que a gente pode, se eu transmitir segurança, eu vou conseguir deixar o ambiente mais tranquilo para cuidar da criança pensando, né, raciocinando sobre o que é que está acontecendo e conseguindo entender a situação e dar o amparo que a criança precisa. Porque muitas vezes a criança precisa só de um colo, e né? um aconchego. A doença é uma questão, o diagnóstico é uma questão médica, sim, é que a gente quer saber as respostas, né, Fabiana? A gente quer ter um nome, a gente quer ter uma resposta para
para o que está acontecendo, porque hoje as coisas são muito rápidas. Então eu quero ter uma direção, eu quero ter um norte. E nem sempre a gente tem esse nome imediatamente, né? O nome da doença e a resposta rapidamente para dar para a mãe. Por isso a vida eu levo a cantar. A revista especial Botucatu, há 8 anos, leva até você o melhor conteúdo, com temas como moda, cultura, turismo, gastronomia, saúde, educação, esporte, economia, beleza, tecnologia e muito mais. Não deixe de ler. A especial Botucatu é feita para você. Nosso serviço na Clínica do Bebê, atendemos todos os bebês que nascem no nosso município, aqui em Botucatu. E sabemos que muitos bebês são carentes. Então, quando possível, ajudamos com enxovais, com fraldinhas, através de uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade. Podemos repassar essas roupinhas e essas fraldinhas para essas mães que têm maiores necessidades. Esse projeto foi criado pelo Fundo Social, pela nossa primeira-dama, um grupo de voluntárias. E as voluntárias trabalham fazendo o enxoval. Algumas fazem sapatinho, outras fazem casaco, outras fazem a costura. E no final a gente monta um kit. Esses kits são doados, para a Clínica do Bebê e lá eles são repassados às pessoas mais carentes e muitas vezes elas não têm nem um enxoval inicial. Todo esse kit ele vai dentro de uma sacola. Essa sacola também já é feita para a mãe aproveitar depois para carregar as coisas do bebê. Vem passar uma tarde gostosa aqui com a gente, além de você estar fazendo uma boa ação. E você vai estar também conhecendo novas pessoas, vai estar se divertindo, porque o nosso grupo é bem animado e vai participar de um projeto bem legal. Por isso eu canto com você no ar. Por isso a vida eu levo a cantar. Que assim, eu como mãe, graças a Deus meus filhos não ficam muito doentes, assim. Mas quando acontece alguma coisa de ter uma febre, e de ter uma febre alta, o medo é assim, Ai, será que é febre? Ele tá com dengue, Aí, febre alta é igual a dengue. Febre alta é igual a... Ai, esse surto, que teve, e que ainda tem, não sei, acho que diminuiu um pouco. Mas, será que tá com dengue? Aí, assim, as 2 vezes que aconteceu, de eu levar no pronto atendimento os meus filhos, uma vez o Bruno, uma vez a Nina, por causa de febre alta, era para saber assim, não é dengue, Ah, não é dengue, então tá bom. Então agora eu vou esperar e vou ver o que vai acontecer. Aí nas 2 vezes, assim, tá com inflamação na garganta e precisa entrar com antibiótico. E nas 2 vezes eu falei assim, não vou dar antibiótico, porque nem começou a inflamação, só tem um pontinho. E eles nunca tomaram antibiótico, e como é que agora eu vou dar de cara um antibiótico sem saber exatamente se isso vai se desenvolver ou não?
Como é que você vê isso, doutora Silvana? Eu vejo isso da seguinte maneira, que quando eu entendo assim, a mãe só quer saber de mim, então, na resposta, se é algo grave ou não é algo grave. Talvez seja só isso que eu tenha de te falar, né? É algo grave ou não. Mas eu me arriscar a dizer para você se é algo grave ou não, também é complicado sendo profissional, né? Então, se eu ainda não tenho a sua resposta de qual é o motivo da sua febre, pode ser que algumas pessoas se antecipem e acabem fazendo aí a entrada com a cobertura mais ampla do antibiótico e tal. Mas isso é uma questão de comunicação, eu creio que entre o médico e a mãe, que aí a gente vai tirar as ansiedades do meio do caminho. Se eu conseguir te dizer que, Fabiana, eu não sei se é dengue ou não, eu tenho segurança em te dizer quando eu não sei se é dengue, não é mesmo? Mas nós vamos observar, então você vem aqui todos os dias e eu vou reavaliar a criança, eu vou reexaminar até que apareça alguma pista do que é que essa criança tem. Então, na verdade, a resposta ela depende de um processo. O diagnóstico é como se fosse um quebra-cabeças que eu tenho de montar. Então, eu preciso de várias peças do quebra-cabeças para conseguir ter a ideia inteira e completa do quadro. Se você me apresentar uma ou outra peça, talvez eu não consiga enxergar o que há nesse quadro. Né? Mas eu creio que o diálogo entre a pessoa que está atendendo, que é o médico, e a mãe que está extremamente ansiosa, amedrontada, talvez acalme as coisas e facilite aí o andar e o desenrolar do tratamento da criança, né? Então, é uma outra questão que a gente se depara muito frequentemente, que é a comunicação. A gente tem isso muito prejudicado hoje, né, com as mães. A comunicação é difícil, o se fazer entender da mãe para o profissional e do profissional para a mãe. Eu tenho que ter certeza que você entendeu o meu raciocínio para eu confiar de que você vai cuidar bem do meu paciente também, porque ele é seu filho, mas ele também é meu paciente, eu também estou preocupada com ele, né? Então, se nós desenvolvermos bem esta relação, fica mais tranquilo da gente se entender e você entender que eu também tenho angústias, como você. Eu também tenho insegurança, mas observando juntas, talvez a gente consiga chegar numa resposta. Porque eu acho que a gente vai para um pediatra sempre assim, né? Resolve o meu problema? Isso, exatamente. E resolva logo o meu problema. E aí eu posso te dizer que não é exatamente assim que as coisas se configuram, não é mesmo? E eu tenho de estar preparada para entender essa ansiedade, esse medo, porque é o medo de um desconhecido. Imagine que entra aí a história de uma mãe que trabalha o dia todo, que se ausenta da presença do filho o dia todo, e esse filho tem algo que para ela é desconhecido, porque talvez ela sequer conheça tão bem assim o filho. Hoje a gente convive muito menos com as crianças. Então, se eu convivo pouco com o meu filho, a hora que ele tiver algo que fuja muito do normal, isso vai me amedrontar, com certeza. E aí entra a situação da culpa. Eu estive fora, eu trabalhei o tempo todo, que coisa estranha é essa que está acontecendo com meu filho agora? Eu não tenho tempo de parar e observar, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Então a doutora Silvana tem que resolver meu problema. Ela tem, mas aí a gente entra no entendimento da situação, de que a gente às vezes precisa observar. E esse é um medo e uma culpa desnecessária da mãe. Por que será que as mães têm de se sentir tão culpadas por tudo? Faz parte do processo natural. Então, a ansiedade eu acho que é o que deixa a gente mais preocupada e entrando nesse ciclo aí vicioso de medo que não precisa. Você no ar, por isso a vida eu levo a cantar.
A revista Especial Botucatu, há 8 anos, leva até você o melhor conteúdo, com temas como moda, cultura, turismo, gastronomia, saúde, educação, esporte, economia, beleza, tecnologia e muito mais. Não deixe de ler. A Especial Botucatu é feita para você. Nosso serviço na Clínica do Bebê, atendemos todos os bebês que nascem no nosso município, aqui em Botucatu. E sabemos que muitos bebês são carentes. Então, quando possível, ajudamos com enxovais, com fraldinhas, através de uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade. Podemos repassar essas roupinhas e essas fraldinhas para essas mães que têm maiores necessidades. Esse projeto foi criado pelo Fundo Social, pela nossa primeira-dama, um grupo de voluntárias. E as voluntárias trabalham fazendo o enxoval. Algumas fazem sapatinho, outras fazem casaco, outras fazem a costura. E no final a gente monta um kit. Esses kits são doados, para a Clínica do Bebê, e lá eles são repassados às pessoas mais carentes e muitas vezes elas não têm nem um enxoval inicial. Todo esse kit ele vai dentro de uma sacola. Essa sacola também já é feita para a mãe aproveitar depois para carregar as coisas do bebê. Vem passar uma tarde gostosa aqui com a gente, além de você estar fazendo uma boa ação. E você vai estar também conhecendo novas pessoas, vai estar se divertindo, porque o nosso grupo é bem animado e vai participar de um projeto bem legal. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Doutora Silvana, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a vacina. Tem um movimento, antivacinista. Isso. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse movimento. O movimento em si, eu conheço, talvez não conheça profundamente, mas o que eu sei é que tem se falado muito sobre isso, porque as pessoas que tenham filosofias diferentes ou entendimentos diferentes da saúde enxergam a vacina como potencialmente algo prejudicial. Então, em 2012, principalmente, houve um surto de coqueluche, principalmente nos Estados Unidos, e um pouquinho antes um surto de sarampo na Inglaterra, que foi o que fomentou essa história toda de que por que será que doenças que antes eram controladas mundialmente, elas tiveram esse boom e tiveram esse aumento. E o que se observou é que isso ocorreu principalmente após o início destes movimentos antivacinistas. Então, hoje está muito em discussão essa história por conta da situação de que eu vacinar o meu filho, protejo o meu filho, e nós sabemos que no Brasil, por exemplo, a mãe precisa seguir, isso está na legislação, faz parte do Estatuto da Criança e está na legislação de que eu devo fornecer esse suprimento de saúde para a criança, Então, se eu não vacino a criança, teoricamente, eu estou fazendo algo ilegal. Então, essa discussão está muito em voga no momento, Mas isso é uma discussão também filosófica, eu acho que vai longe, porque a gente precisa pesar individualmente e coletivamente qual é o papel da vacina na vida das pessoas. Se eu for pensar coletivamente, eu tenho de pensar numa cobertura ampla. Por quê? Porque eu sei que eu vacinar um determinado número de pessoas grande, abrangente, vai proteger inclusive aquelas pessoas que têm uma contraindicação para vacinação.
Por exemplo, se eu tenho um paciente com uma imunodepressão em casa, se eu tenho um paciente que não tem uma resposta imunológica adequada, esse indivíduo, ele não pode ser vacinado com qualquer vacina. Ele não pode ser vacinado, por exemplo, com vacinas de vírus vivos. Porque se ele se vacinar com essa vacina, ele pode vir a desenvolver a doença que esta vacina se propõe a proteger e a curar. Então, eu ter indivíduos que convivem com esta pessoa, que são indivíduos vacinados e que não serão portadores dessa doença, eu estou protegendo esse indivíduo que está desprotegido, que não tem nem a condição de poder se vacinar. Então, é uma questão, são muitas questões que a gente precisa discutir em relação ao vacinar e não vacinar. Por outro lado, os antivacinistas se baseiam em várias histórias individuais. Se você for pesquisar, isso começou um pouco, acho que na década de 80, se não me engano, com a observação de uma criança que fomentou-se que havia sido desenvolvido o autismo a partir da vacinação dessa criança. E isso foi divulgado por um médico, inclusive, se não me engano, esta criança era filha desse médico, então foi o que começou a história toda. Mas isso não foi para frente, porque na comunidade científica foi provado que não havia relação direta da vacina com o desenvolvimento direto do autismo. Né? Então, a gente tem hoje vários e diversos estudos científicos que podem comprovar a eficácia da vacina. Mas é lógico que as vacinas não são livres de eventos adversos ou efeitos colaterais, como não é nenhum medicamento. Então, sempre é um risco a avaliação da situação da vacinação. Eu preciso pesar se há mais risco ou mais benefício se eu for vacinar a criança. Por isso a vida eu levo a cantar. A revista especial Botucatu, há 8 anos, leva até você o melhor conteúdo, com temas como moda, cultura, turismo, gastronomia, saúde, educação, esporte, economia, beleza, tecnologia e muito mais. Não deixe de ler. A especial Botucatu é feita para você. Por isso eu canto com você no ar. Por isso a vida eu levo a cantar. A gente conversando com a doutora Silvana, né? Olha assim, fala, nossa, a doutora Silvana nunca passou por nenhum problema com seus filhos, ela é uma super médica, entendida de tudo, sabe de tudo, né? Perfeita, não tem as suas questões. É o jeito que a gente vê, né, quando a gente é paciente, assim. E daí, assim, o primeiro dia que eu encontrei com a doutora Silvana, ela me contou do filho, né, que nasceu prematuro, e de todo o hospital que ela levou para casa dela e de todas as angústias que ela teve durante, né, esses dias, no sentido de... É um ser muito frágil, né? Então, eu imagino que você fez todo um levantamento em várias questões dentro da sua vida, da sua existência, assim, né?
com aquele ser movendo a sua vida, né, parando tudo e simplesmente cuidando daquele ser super fragilzinho, né? Eu gostaria que você falasse um pouco, de uma forma resumida, porque o nosso tempo é curto, mas sobre essa sua vivência, assim, do nascimento do seu filho e das dificuldades que você passou e das questões, assim, de uma insegurança mesmo, que eu imagino que isso permeia, né? Para mim foi apavorante, na verdade, né? Toda mãe tem uma idealização, então, do que vai ser, de como vai ser, como eu vou criar meu filho, eu acho que a gente meio que monta, né, um ideal do que é ser mãe, um ideal de como é criar um filho, a gente tem tudo isso prontinho. E a minha primeira constatação foi uma coisa que a gente ouvia muito na puericultura, que era essa história da mãe que idealiza e tal, e a minha primeira constatação foi exatamente essa. Agora eu entendi o que é o idealizar e o filho que não é, entre aspas, o ideal. A gente tem uma expectativa, né, do que vai acontecer. Então, para mim, pediatra, que sou pediatra, eu idealizava não ter um filho prematuro, ter um filho a termo, com um parto normal belíssimo, e eu tinha todas essas ideias de como amamentar e tudo mais. E de repente veio o Vitor com 30 semanas, né? Ele nasceu no dia em que ele fez 30 semanas e direto ele foi para dentro da UTI. Então, a experiência para mim, e na verdade hoje sou muito tranquila em relação a isso, foi uma coisa que me aproximou muito, lógico, em relação às mães, do entendimento e dessa angústia toda. O filho ir para a UTI é a coisa assim, até ele ir para a UTI tudo bem. O duro é quando a mãe vai embora para casa e não leva o seu filho consigo, que é uma coisa que ela sempre me falava, e agora, como que eu vou para casa e vou deixar um bebezinho deste tamanho dentro da UTI? Então, o meu primeiro choque foi esse. E é o entender de que a gente absolutamente não tem controle de novo sobre as coisas. Eu estou à deriva, eu estou à mercê dos cuidados de uma UTI, de uma equipe que eu conheço muito de perto, é verdade, mas eu tenho os meus medos, eu sei o que acontece com uma criança prematura. Então isso, né, para nós médicos talvez seja até um monstro maior, né? Não sei, mas é bom vivenciar, eu acho que sim, em relação ao atendimento que a gente recebe, em como um profissional da saúde se dirige a você, não é? E aí, então, depois com o Vitor ficou tudo bem, eu consegui amamentá-lo completamente, levei um arsenal de coisas para minha casa para terminar a internação dele em casa, é verdade, mas só porque eu sou pediatra e na verdade, por causa de uma amiga queridíssima, que é a doutora Maria Auxiliadora, que me ajudou e me deu um suporte que não existiria sem ela, foi ela que me deu todo esse suporte, né? Então, essa experiência com o meu filho foi algo que realmente foi muito transformadora. Porque eu entendo que se eu fosse uma mãe que tivesse um filho de parto normal e tudo mais, não teria sido tão importante para mim como foi ter esse filho que me deu esse trabalho. Porque assim, quando eu tive a Lorena e foi tudo fácil e tranquilo, e ela mamou e tudo mais, e deu tudo certo, já estava tudo resolvido. Então, as angústias que eu vivi de uma forma mais potente, mais forte, aí foram angústias para eu entender, acho que talvez esse universo me fez entender muita coisa, né? De vivência, de me colocar no lugar das pessoas. Quer dizer, como nós estamos falando das angústias das mães e dos medos e tudo mais, isso não está nos livros de pediatria. Então, eu não tenho como aprender a lidar com esta angústia, não é? Eu tenho que ter uma vivência pessoal para entender o outro e tudo mais. Aí vem o crescimento. E aí vem o crescimento, que é um crescimento como indivíduo e como ser, né? Que é o que talvez seja o que a gente espere de um médico. Se eu vou a um médico, eu espero que ele me enxergue, né, como um indivíduo, não só como uma doença, não é isso que eu espero dele.
Então essa vivência realmente foi muito enriquecedora, foi muito boa. Eu acho legal saber, né? Porque somos seres humanos, né? Nos De aproxima preferência, mais, não é né? mesmo? De preferência. Não é só a ele pessoa que seja. vai resolver o problema do meu filho naquela hora e acabou. Eu acho que a gente tem de se entender nesse sentido, né? Que é a comunicação. E não tenho nenhum problema em contar milhões de vezes a minha história e para cada mãe, às vezes, você conta uma particularidade da história, né? Para a gente ter um vínculo mesmo e saber se colocar no lugar do outro, que eu acho que é o mais importante. Com certeza. Né? Não, isso a gente vê nos seus olhos. É muito, muito legal. Quero agradecer. Obrigada. Muito mesmo. Obrigada, estou sempre à disposição, sempre às ordens, Fabi. Obrigada pelo carinho, pelo cuidado com as nossas crianças. Obrigada. Até a próxima. Embalar seu coração. Do meu canto fiz um ninho, por amor aos passarinhos, com meu canto proteção, embalar seu coração. No sorriso do menino vejo claro meu destino, e nas voltas que o mundo dá, só cantar pra te alegrar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar.